dia, boa tarde ou boa noite, oitavo ano. Eu sou a professora Thaline, primeiro dia que eu tô aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo reinado. Mas pra gente falar de segundo reinado, vamos lembrar umas coisinhas que vocês estudaram de período regencial com o professor Jandir? Olha só, ele falou pra vocês sobre a abdicação de Dom Pedro I, né, que foi causada especialmente por uma necessidade de retornar a Portugal para não perder sua influência lá. Mas também pelo autoritarismo dele, que já estava queimando um pouquinho o filme dele aqui. E ele deixou o filho dele ainda criança, então o filho dele não podia governar, então a gente vai ter um período chamado de período regencial, certo? Outro ponto importante para a gente lembrar é a situação do Brasil durante o período regencial, porque durante esse período rolou, como que fala, tiro, porrada e bomba, né, diria Valesca. Então, foi um período extremamente confuso, com muita treta, muita briga, muita confusão. E aí, chegamos ao ponto de que foi necessário que acabasse a regência, né? Porque não estava dando. Ainda mais, vou contar um negócio para vocês, tinha um medo muito grande de acontecer no Brasil o que aconteceu na América Espanhola. Porque a América Espanhola era uma terra só. Era para si. Mas começou a rolar muita confusão e se dividiu. Então a gente vai ter vários países na América que falam espanhol, já percebeu? Todos eles eram da Espanha e aconteceu essa divisão, essa fragmentação. Então a galera começa a ficar com um pouco de medo, ainda mais porque já tinha perdido uma província importante, que era a Cisplatina, chamado hoje de Uruguai, né? Então todas essas coisas somadas vão levar ao golpe da maioridade, que é declarar Dom Pedro II como rei antes da idade certa para ele ser rei, tá bom? Então a gente vai falar desse intervalo. Espero que vocês gostem, que não seja tão chato. Olha só, desde pequenininho, a construção de Dom Pedro II, né, da imagem de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, foi uma imagem carregada de símbolos, né? Então era um cara que desde pequeno aprendeu muitos idiomas, ele falava, se não me engano, 8 idiomas, incluindo tupi, né? Foi criada uma imagem de ser um primeiro príncipe, um primeiro cargo de monarquia, de família real, daqui do Brasil propriamente dito, né? Então ele era fruto do Brasil, gostava de coisas brasileiras, né? A fruta favorita era pitanga, uma fruta nacional. Então tudo isso tem um símbolo por trás, fazer as pessoas se sentirem próximas, falarem, olha, o rei gosta de pitanga, eu tenho um pé de pitanga aqui em casa, ó, chegado meu. Então essa familiaridade, né? Essa olhar para ele como gente da gente, né, com certo carisma, era importante, especialmente numa época que a gente viu um monte de treta, um monte de confusão. Mas Dom Pedro II, ele nasceu para ser imperador, ele não era bobo nem nada, né? Ele era bastante autoritário, bastante controlador, sabia onde pisava. Então o golpe da maioridade foi dado quando ele tinha 15 anos. Imagina que legal, com 15 anos você ser imperador de um país. Hã? Interessante, né? Era esse o emprego que eu queria ter, mas não deu, fazer o quê? Então, Dom Pedro II, ele era imperador, mas ele não comandava sozinho, ele tinha a Câmara de Deputados junto com ele, tá? Ele manteve um grupo rico no poder, então aqueles grupos especialmente vinculados à questão agrícola, né, produtores rurais, ainda no poder. Continuou predominando a produção de exportação, só que nessa época deu uma diversificada, né? Durante um período da história do Brasil a gente vê um gênero com predomínio, né? Então a cana-de-açúcar, que vocês dão no 7º ano, a extração de ouro, pau-brasil, né? Lá no início. E durante o período do governo do Dom Pedro II a gente tem não apenas o café, embora o café fosse o ápice, mas também o cacau, a borracha, né? Que são novas fontes econômicas que vão ter um grande destaque, especialmente a borracha, tá? Então, os produtores de café começam a ascender socialmente e eles são diferentes dos produtores de açúcar. Por quê? Os produtores de açúcar do Nordeste, eles foram viver na fazenda e as cidades surgiram como centros administrativos onde eles iam fazer umas trocas ali, fazer uns comprinhos e tal. Os barões de café não eram assim, não. Os barões de café, eles viviam nos centros urbanos, eles viviam dentro da cidade. Então, eles começam a buscar uma qualidade de vida para eles, né? Então, a gente vai ver teatro surgindo ou sendo mais frequentado, os cafés, um estilo de vida um pouco diferente que eu vou destacar daqui a pouco. E politicamente, essa é a hora que os alunos olham para mim e falam, ai, não queria. Mas politicamente, existiam dois grandes grupos meio que brigando ali, meio que
se abraçando também, que eram os conservadores e os liberais. Na prática, eles defendiam manutenção da monarquia, ou seja, manter o poder real, e escravidão. Não mexe nos meus escravos, né? Mas eles diferenciavam, eles divergiam quanto à maneira de se estruturar essa oligarquia. Olha só, os conservadores, eles achavam que o poder do rei tinha que ser bem centralizado, o rei controla. Já os liberais, eles achavam que o rei, ele não devia controlar o dinheiro das províncias, por exemplo. Então, as províncias têm mais autonomia, né? Então, enquanto um queria mais centralização, outro queria que os estados fossem um pouco mais livres. Na prática, quando eles representavam a maioria da Câmara de Deputados, eles eram iguais, sem tirar nem pôr, não mudava nada. Mas, né, até eu coloquei aqui uma charge. Vocês estão vendo? São duas pessoas, né, conservador e liberal, e aí um fala, nada de mexer na grande propriedade, o outro responde, nem no trabalho escravo. Porque era isso, né? Eles eram diferentes, mas eles eram iguais. Até se você prestar atenção na cara dessa charge, parece a mesma coisa, a mesma pessoa, né? Não é por acaso. Beleza? A gente vai ter, então, nesse período, as eleições que organizam a Câmara de Deputados. Eu coloquei eleições do cacete, né? Cacete é de porrada mesmo. Por quê? Os liberais foram eleitos a maioria, né? Da Câmara. Só que não foi bem eleito, com muita simpatia, muito carisma, não. Foi na força mesmo. Eles ameaçaram, eles agrediram, enfim. E acabaram vencendo, né? Aquele jeitinho, né? Pra que teimar? Se eu vou apanhar, não vou teimar. Foi isso que aconteceu, os liberais ganharam. Só que eles não conseguiram resolver umas confusões, umas treta que estava tendo com a Revolução Farroupilha, que você ouviu o professor Jandir falar lá quando ele falou de período regencial. A Revolução Farroupilha durou 10 anos, né? E ela pegou o período regencial e o período do segundo reinado. E os deputados dos liberais não conseguiram resolver, manteve. Aí o que o Dom Pedro II fez? Demitiu, falou, ó, não está resolvendo, tchau, tchau e benção. E aí são feitas novas eleições, onde os conservadores ganham, mas não é muito diferente, também usando força, estratégias não muito carismáticas, não muito queridas. E eles conseguiram assumir, a gente viu uma revolta, né, Revolta Liberal de 1942, onde os liberais pediam mais participação, enfim. O que eu quero trazer com isso? Que Dom Pedro II, ele tinha que lidar com opostos muito parecidos que queriam dominar. E isso era ótimo para Dom Pedro II, porque acabava que ninguém virava oposição a ele. Ele ficava ali, ó, né, agrada aqui, agrada lá, troca aqui, troca lá, te dei chance, você não foi. Então, acabava que ele conseguia dominar, né, a Câmara de Deputados. E ele não parou por aí, não. Ele criou parlamentarismo às avessas. Nossa, olha como ficou o slide, mas tudo bem. O que era o parlamentarismo às avessas? Vamos lá. Primeiro, você sabe o que é parlamentarismo? Parlamentarismo é uma organização política, especialmente, que a gente conhece mais da Inglaterra, onde a população vota nos representantes do parlamento, aqui no Brasil seriam os deputados, e eles votam entre si para escolher o primeiro-ministro, que seria quem governaria, né? E o rei, ele é só simbólico. E as avessas, ao contrário, né? No Brasil foi ao contrário. Então, olha só, coloquei aqui escrito para você gravar. Parlamentarismo é um regime político onde o partido que detém a maioria do parlamento indica o primeiro-ministro, que é o chefe do governo e comanda o poder executivo. Então, como, por exemplo, temos conservadores e liberais. Vamos imaginar que na época os conservadores ganhavam. Como eles eram a maioria, eles acabavam conseguindo escolher, né, ter mais votos para o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro iria governar. No Brasil era diferente, era o contrário. Olha só. No Brasil, o que acontecia? O imperador, o Dom Pedro, ele indicava o primeiro-ministro, aí rolavam as eleições eram censitárias, então as pessoas tinham que comprovar a renda, né, para poder votar, aí elas votavam no parlamento. Se o parlamento não tivesse a maioria ali das pessoas que fossem do mesmo partido do ministro que o rei indicou, as eleições tinham que ser refeitas. Caso acontecesse de não dar certo, de não rolar ali uma amizade do rei com o ministro, né, rolar um divórcio, uma separação, ou o parlamento estar contra o primeiro-ministro indicado, enfim. Se isso acontecesse, o rei dissolvia a Assembleia e eram feitas novas eleições. Aí você fala, professora, mas isso é um poder absolutista, então basicamente ele governava sozinho.
Lá no primeiro reinado, um bom tempo atrás, você deve ter estudado, que existia um poder chamado poder moderador. O poder moderador, ele podia mudar o que ele quisesse, transformar o que ele quisesse, colocar a regra que ele quisesse e acabava que ele anulava a decisão dos outros. Então, basicamente, o poder moderador era o poder do rei, né? O rei podia fazer o que ele quisesse. Tá? E teve confusão nesse período? Teve. Eu estou trazendo ali para vocês a Revolução Praieira, que foi em Pernambuco, e ela foi bem movimentada, bem influenciada pela revolta lá dos liberais, pelos que estava acontecendo na Europa também, né, dos liberais estarem lutando contra o retorno do absolutismo, contra uma coisa chamada Santa Aliança, que aconteceu na Europa, enfim. E eles estavam sendo movidos por duas causas especiais. Uma que era a nomeação para as províncias, que sempre o Dom Pedro II nomeava alguém da família Cavalcante, que era conservador, então nunca tinha um liberal ali. E segundo ponto, o monopólio comercial dos portugueses e estrangeiros. O que é monopólio? É quando só uma pessoa, uma classe, domina um setor, só eles têm a liberação. E os comerciantes portugueses, eles não curtiam muito contratar trabalhadores brasileiros, não. Então isso começou a criar um sentimento anti-lusitano, né, de aversão aos portugueses muito grande. Também é importante destacar que desde a saída dos holandeses, que você estudou lá no 7º ano, em 2019, meu Deus, faz tanto tempo, né, gente? Desde aquela época, Pernambuco estava passando uns apertos, né? Por quê? Porque os holandeses começaram a produzir açúcar e competir com Pernambuco. Quem ganhou? O exército de Dom Pedro, e nada mudou. Tudo ficou como era. E aí eu falei para vocês da qualidade de vida dos barões de café. Que qualidade de vida era essa? Primeiro, as modernizações que aconteceram. Houve desenvolvimento urbano, por exemplo, com meios de transporte, ferrovias e portos. A gente vai ver ali, que eu vou falar daqui a pouco, a questão do surto industrial, pelo qual o Barão de Mauá foi um grande responsável. Desenvolvimento dos meios de comunicação, telefone e telégrafo começam a ter destaque nessa época. Substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Isso não aconteceu porque os brasileiros estavam, ficando conscientes. Não, havia uma pressão britânica muito forte, que eu vou falar na próxima aula, a gente vai dedicar só à abolição da escravatura. Então havia uma pressão britânica muito forte, além das próprias pessoas em condição de escravidão, né, que também já pressionavam muito pelo fim desse sistema. Quando isso acontece, a gente começa a ver mercado consumidor tomar destaque. Gente que pode comprar. Se mais gente pode comprar, mais o comércio se desenvolve, né? E o sistema de parceria que surge, que a gente vai dedicar daqui a pouquinho um tempinho para falar sobre isso. Houve também um surto industrial devido ao trabalho assalariado, a gente vai ver o mercado consumidor crescer, então necessidade de produzir novos itens, e a gente tem Barão de Mauá como um principal nome disso. Barão de Mauá que investiu em vários setores, desde o setor de gás, de ferrovia, produção de vela, enfim, um monte de coisa. Só que ele vai ter uma complicação que vai dar uma freada, que são impostos que vão beneficiar o mercado externo. Isso é péssimo para a economia interna estar crescendo e se desenvolvendo, né? Porque imagina você ter que começar uma fábrica do zero e aí o seu carro, né, sei lá, uma fábrica de carro. Seu carro que você produziu, que você teve que começar do zero, vai competir com o valor de um carro da Fiat sem pagar imposto, eles pagando o mesmo imposto que você. Então sai mais barato, é mais conhecido, compra do fornecedor em maior quantidade, então tem mais descontos. Então no fim, quem está começando acaba sendo prejudicado se pagar o mesmo imposto que alguém que é rede, que é grande. E começa a imigração no Brasil. Primeiro, o sistema de parcerias. O que era o sistema de parcerias? O fazendeiro, né, o dono lá da empresa, ele custeava o transporte dos imigrantes que vinham, dos imigrantes europeus até suas fazendas, e em troca esses imigrantes, eles pagavam com o trabalho. Mas não deu certo por quê? Porque aí os fazendeiros, eles começam a cobrar juros absurdos e esses trabalhadores, eles não conseguem pagar, né? Além do que o que eles produziam, que era o café, era pouquíssimo o valor que era pago, então eles ficavam naquela condição durante muito tempo, além de maus tratos. Os senhores dos barões de café que faziam essa parceria, eles ainda tinham um comportamento muito vinculado à escravidão, então era um abuso atrás de abuso, né? Desde querer cobrar que o trabalhador ficasse o mesmo tanto que um escravo, 16, 17 horas trabalhando, até pagar mal, querer castigar, né? Violência, especialmente com as mulheres, enfim. Então esse sistema acabou não dando certo. Diante do fracasso desse sistema,
a gente vai ter uma nova estratégia, que vai ser a imigração subvencionada. O que é isso? O governo, o Estado fazia parceria para a viagem do imigrante europeu e facilitava as relações. Então, o Estado ia lá, se antes o fazendeiro ia lá e vamos imaginar que ele fazia uma lista. Olha, na minha fazenda eu quero 2 homens de idade tal e tal para trabalhar, uma mulher, pode ter filho, não pode, e meio que encomendava esses trabalhadores. Nesse de parceria, o Estado, tanto do Brasil quanto da Itália, porque a Itália também queria se ver livre, quanto da Polônia queria se ver livre, Portugal, Alemanha, vários países europeus que estão ali com uma quantidade grande de pessoas pobres, eles não querem mais essas pessoas, são indesejadas ali, manda embora, despacha, né? Então, quando alguém fala assim, nossa, eu tenho muito orgulho de ser descendente de italiana, aí você tem que perguntar, mas sua família veio fugindo da guerra ou veio porque foi despachada, porque não queriam ela lá? Porque foi isso que aconteceu. O governo não queria, não tinha como sustentar mais a questão das crises econômicas, não tinha emprego, gente passando fome, não tinha produção de alimentos suficiente. Estava a situação desesperadora. Então, quando o Brasil fala, olha, a gente banca, a gente faz uma parceria aqui para essas pessoas irem para lá trabalhar, nossa, esses governos vão falar, delícia, maravilhoso, tá fechado. E aí começa a despachar essas pessoas para cá. O problema é aqui. Por quê? Porque se tinha uma política de embranquecimento, então diminuir os traços negros e indígenas da nossa população. Isso significa que cada vez mais as pessoas pretas, as pessoas especialmente que estavam ainda no trabalho escravo, ou aqueles que já estavam livres, não eram chamados para trabalhar, era recusado, existia uma dificuldade muito grande para eles poderem ser inseridos. Eles estavam sendo trocados por europeus. Então isso era muito problemático, porque já existia uma população aqui que estava passando por dificuldades ainda maiores do que aqueles da Europa, daqueles países que começam a despachar a galera para cá, né? Então a gente tem esse primeiro problema. Por fim, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre a borracha na Amazônia. Eu coloquei a imagem de um seringueiro, né? E como a cidade de Manaus se desenvolveu assim de uma forma gigantesca. A seringa era barata porque você não precisa derrubar e plantar de novo para poder extrair. E 90% da borracha do mundo estava saindo do Brasil. Nessa época começa, na Europa, nos Estados Unidos, a desenvolver o comércio de carros. E a borracha era muito usada para fazer pneu, né? Eles misturavam com enxofre e ficava uma borracha mais duradoura e era feita pneu delas. E isso enriqueceu demais a galera lá da Amazônia, do estado da Amazônia. Que começa a construir praças, teatros, a trazer um monte de atividades de lazer da Europa, a viver um estilo de vida totalmente diferente ali dentro. Isso vai diminuir quando? Quando lá na Ásia também começa a se produzir borracha, né? A extrair das seringas, né? Malditos asiáticos. Então a gente vai ter essa divergência de estilo de vida, do que era a borracha da Amazônia, do que era o café nas regiões cafeeiras, especialmente em São Paulo, e do que foi, lá o que vocês estudam no 7º ano, as fazendas de cana-de-açúcar, né? Então a gente vê uma mudança grande ali de estilo de vida. Na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da escravidão, tá? Mas eu falei que era para concluir, mas agora tô vendo aqui que não. Falar um pouquinho sobre a política externa, mas é bem rápido. Vocês vão ter uma aula sobre Guerra do Paraguai. Então, eu só vou comentar que rolou na política externa tretas com o Paraguai, confusão com a Inglaterra, isso porque Dom Pedro I, lá na época da independência ainda, fez um acordo com a Inglaterra de que a Inglaterra emprestando dinheiro para comprar a independência, eles não pagariam as mesmas taxas, né, os mesmos impostos, eles pagavam menos impostos, inclusive que Portugal, para vender aqui dentro. E prometemos também, né, Dom Pedro prometeu também acabar com a escravidão em 10 anos. Isso não aconteceu, né? Isso se arrastou, olha, por muito tempo. De 1822, 10 anos seria 1832, a escravidão no Brasil acabou em 1888. Então faz as contas aí rapidinho, quanto tempo que isso demorou, né? Bastante. 66 anos, eu acho. Se eu estiver errado, relevem, porque eu estou fazendo aqui de cabeça. Mas um atraso muito grande, né? De 10 foi para 66. E aí, não o suficiente, o Brasil, Dom Pedro II foi lá e aprovou a tarifa Alves Branco. E a tarifa Alves Branco, ela colocava imposto igual para todo mundo de fora do Brasil.
Então a Inglaterra falou, epa, peraí, não acabou a escravidão, não pagaram o que me deve e ainda acabaram com o único acordo que estava rolando, que era eu pagar menos impostos. Peraí, né? Como diria a Rihanna, bitch better have my money. Traga meu dinheiro de volta, né? Mas não aconteceu, então a Inglaterra começou a pressionar muito, criou a Bill Aberdeen, que basicamente dizia, ó, navio negreiro que passar por aqui, tô derrubando, tô trazendo, vai ser julgado, vai voltar para a África, não sei. Mas vai rolar um monte de coisa. E aí o Brasil começa, né, a ser pressionado a acabar com a escravidão. E a questão Christie. Olha aqui, eu botei uma imagem. O que é a questão Christie? Um navio, um barco inglês, ele atracou no Rio Grande do Sul. E ele era cargueiro, então ele tinha produtos ali dentro. E o brasileiro fez o que faz de melhor desde sempre, né? Os marinheiros desceram, foram passear, não sei, e o brasileiro saqueou o navio. Sabe quando o caminhão vira na beira da estrada e a galera corre desesperada para pegar o que está nele? Basicamente foi isso. E a Inglaterra falou, olha, o governo vai ter que devolver esse dinheiro. E o governo brasileiro disse o quê? Eu não, fui eu, não tem nada a ver com isso. Cadê os marinheiros que não estavam lá? Não tem culpa de nada. Somado ainda ao fato de, na mesma época, no Rio de Janeiro, alguns marinheiros britânicos, né, da Inglaterra, estarem fazendo umas arruaças, né, destruindo a ordem pública, destruindo patrimônio, enfim, e serem presos. E aí esse William Christie, que leva o nome questão Christie, ele era um diplomata britânico que vivia aqui. E ele começa a pressionar que o Brasil peça desculpas, porque isso foi perseguição, que o Brasil pague. E Dom Pedro II peitou a Inglaterra, disse, eu não vou nem pedir desculpas. Quem tem que pedir desculpas são os ingleses, porque os ingleses que avacalharam aqui no Rio de Janeiro, e não vou pagar nada não. No fim, isso foi mediado, né? Demorou um tempo, e lá na Guerra do Paraguai, a Inglaterra muito interessada na Guerra do Paraguai, acontece essas pazes, né? A Inglaterra pede desculpa e Dom Pedro, ele indeniza os ingleses, né? Não um valor que se espera, mas acaba indenizando. Então, na próxima aula a gente vai falar do fim da escravidão, e agora sim, eu encerrei. Até mais. Beijão. Tchau, tchau.